Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo, nesse recesso parlamentar de 2024 para o ano de 2025, onde começa uma nova legislatura. Recebendo hoje aqui no plenário Jean Bazé, na Câmara Municipal, com muito orgulho e prazer, o meu amigo vereador Joelson do Pote. Joelson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Enes, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando sobre mais um mandato, importante, falar sobre os projetos de lei, sobre a atuação nesse mandato. Primeiro, eu Obrigado. começo esse programa parabenizando você pelos 1.488 votos que você teve, sua quarta eleição a vereador. E, é claro, não tem como eu falar isso sem lembrar do seu pai. Não tem como. Não, isso é impossível. Por mais que eu não queira, nem tá na pauta isso, falar isso, mas eu não tenho como deixar de falar do Manel, porque realmente ele deixou para você e para essa cidade um grande legado, né? Eu tenho que abrir esse programa falando dele, não tem jeito. Tem que lembrar, isso aí não tem como, né? Se falar de político, falar do meu mandato sem falar do meu pai, isso aí não tem como. E foi... Eu sempre estou falando, toda eleição é difícil, não existe, nunca existiu eleição fácil. Cada eleição é uma história diferente, né? E essa foi mais diferente ainda porque foi a primeira campanha sem meu pai. Então foi muito mais difícil, né? Porque a política era a vida do meu pai e sempre envolvido. E a gente entrar na campanha sem ele foi muito difícil. Você deve ter feito muita falta em vários momentos, que a tranquilidade, para quem conheceu, quem teve a felicidade de conhecê-lo, o seu Manel do Pote, ele tinha assim uma sobriedade, na idade que ele tinha uma sobriedade. Eu lembro que eu fui até a casa dele gravar com ele lá no 3º Distrito. Foi muito gratificante, muito emocionante conversar com ele, além de a gente sempre se relaciona muito bem aqui na Câmara Municipal e em todos os eventos. Dentro da simplicidade dele, ele tinha uma cultura, uma sapiência de relacionamento político, relacionamento social, relacionamento com a comunidade, da necessidade, da leitura da necessidade da comunidade dele, que ia muito além de muita gente que tem diploma, que tem conhecimento técnico de várias coisas, porque ele tinha isso sem fazer esforço. Ele não precisava fazer nenhum tipo de esforço para ele atingir, tanto que ele era um cara extremamente querido por todo mundo. E é por isso que eu estou falando isso tudo dele aqui. Eu sou do Rio de Janeiro, vim para cá para Nova Friburgo ainda adolescente, moro aqui no centro, mas adorava a figura do seu Manel do Pote, tenho um imenso respeito pela história dele, também, é claro, pelo Joelson que está aqui do meu lado. Obrigado, Enes, mas eu mesmo que falo, que é isso mesmo que você falou, o pai já nasceu assim, né? A vida dele foi assim, a humildade extrema, a vida inteira dedicada ao próximo, né? Então, essa foi a vida dele e essa foi importante que você falou. Imagina pra gente, né? Pros filhos. Sem dúvida, sem dúvida. E isso realmente foi muito difícil, né? Participar de uma campanha sem ele, mas mais uma vez a gente conseguiu superar também essa falta, né? A história que ele deixou é muito grande, Joelson. Então, assim, o legado que você vem trazendo, o respeito que você tem à história de vocês, ao trabalho. Você sempre foi um cara extremamente trabalhador também, muito trabalhador mesmo. E tanto que a gente roda a cidade inteira de ponta a ponta aí, a gente vê traços da sua mão aí em várias frações da Constituição Civil aqui em Nova Friburgo, o respeito de deputados federais e estaduais por vocês, o vínculo que vocês conseguem manter, que é muito difícil, porque na política muita gente tenta romper essas barreiras e acaba querendo interferir no relacionamento das pessoas. Para dar um exemplo real aqui, para retirada de máquinas que você consegue trabalhar no 3º Distrito, para que você consiga ter uma certa independência profissional, porque o governo do estado do Rio de Janeiro é para atuar no interior do estado do Rio também, com mãos fortes, mas muita gente não consegue isso se não tiver uma articulação própria, porque prefeitos tentam passar à frente. E além dessa articulação, você tem que ter a confiança do deputado. Sem dúvida. Você tem que ter a confiança. E aconteceu uma situação aí que eu tive, eu fui convidado na época para a posse do deputado Jair Bittencourt como secretário estadual de Agricultura, isso no primeiro mandato dele, lá em 2018, 2018 foi ano de eleição. E ali a gente fez uma parceria, a gente criou uma amizade e eu fiz
esse contato, né, e esse compromisso com o Jair de apoiá-lo e a gente conseguir uma patrulha mecanizada aqui para o nosso município. Você vê, papai, a vida dele foi, o que ele mais fez foi cuidar de estrada. Aí o tempo passou, eu venho me elegendo nesse mandato, no terceiro mandato eu consegui isso, de ter essa patrulha trabalhando aqui os 4 anos desse mandato. Você vê, é uma coisa que, né, é uma coincidência ter acontecido isso, eu poderia ter me aproximado até de outros deputados, né, que não seria dessa área, mas foi justamente dessa área, e a área que mais precisa. Quem mora na roça como eu, vivi a vida inteira, meu pai, sabe a dificuldade que é você não ter como sair de casa. Não só, eu acho que a prioridade é a produção Escoar, agrícola, mas tem o ônibus, tem a van escolar, tem as pessoas que moram... Tem um cotidiano ali, tem uma vida de sociedade. Exatamente. Não é só produção, não. lucratividade, Ceasa, escoar, hortifruti granjeiros ali. A gente está falando em vidas, né? Pessoas que moram no interior, moram no distritos e não é ligado à agricultura, mas depende de ônibus, depende de carro e não consegue sair porque não tem estrada, não tem condições. E quando a gente fala isso, talvez as pessoas tenham dificuldade para mensurar. É não conseguir sair mesmo. Não consegue. É a lama até o joelho que você consegue. não consegue se locomover. Se você não tiver uma patrulha mecanizada para depois passar e conseguir ir abrindo ali, jogar uma bica corrida que a gente chama, que são os tipos de caco, de entulho, que se joga para tentar compactar um pouco o solo, você não consegue se mover. Exatamente. Isso aí a gente conseguir essa patrulha, né? Eu sempre falo, eu posso falar, eu sempre tenho que agradecer ao deputado estadual Jair Bittencourt por essa parceria. Então, a gente vem trabalhando e eu sempre falo, isso aconteceu no primeiro ano desse mandato, né? Coisa de época de eleição, que a gente vê muita coisa acontecendo perto da eleição. Então, agora, né? Estamos finalizando o ano aí, encerrando O terceiro o mandato. terceiro mandato. Então, foram 4 anos de trabalho prestado ao Estado. Falando em trabalho, Joelson, vamos falar um pouquinho sobre a questão agora da desburocratização aqui em relação às obras, porque você fez um requerimento de informação muito importante à Prefeitura Municipal a respeito de multas, que você queria saber o porquê de multas que são muito altas para quem é leigo, mas para você que é do ramo entende como abusivas elas e elas complicam o setor da construção civil. Complica muito. Eu tenho, se você sabe, esse mês eu completo 39 anos de profissão e trabalho na minha profissão há 39 anos. Então eu tenho uma experiência imensa nessa área. E também aqui na Câmara sou presidente da Comissão de Meio Ambiente. O que acontece? Criaram ao longo dos anos, cada vez criam dificuldade, mais burocracia para você aprovar uma construção. E você sabe muito bem que você passou por isso. Verdade. Você passou por isso, até entrei lá para a gente tentar ajudar aquela situação. Se você sabe muito bem como é que é isso aí. E além disso, a prefeitura estava autuando e multando, porque você não consegue aprovar, é muito demorado. Aí você começa a construção. Aí a multa no início desse mandato era de R$ 1.400 o FIR, que daria aproximadamente R$ 5.700. E a gente criou aqui uma comissão, que isso é da minha área, e a gente mudou o Código Tributário. Essa multa, ela não é mais os R$ 1.400 o FIR, passou a ser 20% do valor da TEFEL, que é uma taxa que você paga quando aprova uma construção. Então, construção ou uma legalização. Então, ela caiu muito esse valor. Porque o mais caro que você paga numa legalização é ou mais-valia, se existir, ou o ISS. Que é muito caro. Agora, a TEFEL é mais barata. E essa multa ficou 20% em cima da TEFEL. Então, caiu muito esse valor, né? Então, foi uma conquista também importante desse mandato, apesar que depois a Secretaria do Meio Ambiente criou aí outras multas referente à falta de placa. Uma placa que tem o brasão da prefeitura, tem o número do processo,
tem área de construção, é uma placa detalhada de acordo com o processo. E falta do pagamento na obra, das taxas, quer dizer, se você não tem a planta aprovada, você não vai ter essa placa, você não vai ter as taxas pagas. Mesmo assim, quatro multas de R$ 4.500. R$ 450 reais? R$ 450 a R$ 1.800, em torno disso aí. Sendo que também no Código Tributário, que a gente atuou também, se você pagar essa vista, você tem um desconto de 60%. Então, caiu também o valor dessa multa. Então, quer dizer, mais uma área também que eu atuei no meu mandato, né, em cima da construção civil, da minha profissão, porque é uma coisa que você sabe que um dos indicadores financeiros que existe é a construção civil. Sim. Você sabe disso, sempre é citado e... Ali que se define se um país está crescendo ou não, porque não existe país sem interesse habitacional ou industrial que cresça sem a engenharia civil. Exatamente, os fatores que são analisados de crescimento é a construção civil, que é uma indústria importantíssima, e Friburgo sempre foi muito forte, principalmente dos anos 90 para cá, quando veio essa que cresceu demais, até hoje cresce, que é a moda íntima, a indústria da moda íntima. Então, para você ter uma confecção, ter uma indústria, você tem que construir, porque você não vai achar um local apropriado para você alugar, para uma loja você consegue, mas você montar uma indústria, você não consegue. Não Então, consegue. A gente percebe isso em Nova Friburgo no São Jorge, né? São Jorge é um dos bairros que mais se destacou em termos de criação de sede de indústria de confecção, porque são prédios enormes ali. Eu acredito que São Jorge tem o maior número de confecções por metro quadrado. Estruturadas, né? Porque ali o pessoal investiu mesmo. Investido direto na moda íntima, né? Todos os bairros de Conselheiro, né? Friburgo, como Olaria, Rua São Roque e várias ruas, mas são mais comércio. A indústria é maior, tá? Em todos os bairros, mas São Jorge, eu acredito que seja o maior número de indústrias da moda íntima. Também acredito nisso. E deveria ser o contrário, quando você entra com um processo de construção que é dedicado à principal atividade econômica da comunidade, então aquilo deveria ser prioridade, né? Deveria ser o seguinte: olha, a gente vai fazer tudo para aprovar o seu projeto mais rápido, que você vai dar emprego. Porque olha que não se trata só de uma exploração imobiliária, né? O que está falando aí é geração de emprego e renda direta. Exatamente. Porque o empresário não tem interesse em ficar com um imóvel destinado à confecção dele sem movimento. No início, você gera emprego na construção civil, na loja de materiais de construções, tudo que envolve a indústria da construção civil, e no segundo momento, o emprego da costureira, do cortador, de tudo que envolve a indústria da construção civil e os produtos das lojas que vendem os insumos para moda íntima. Então, é uma indústria que gera emprego, muito emprego. Por exemplo, hoje está sendo construída, talvez uma das maiores, uma indústria que está indo para a Conquista, está sendo construída lá uma obra muito grande e está sendo construída lá. Quer dizer, está gerando emprego durante essa fase de construção e depois o número de emprego que vai gerar. A construção civil, ela gera toda a cadeia produtiva de verdade, porque tem toda a fase de planejamento, já tem contratação de profissionais para o planejamento da obra. Dali você tem já também a destinação de compra de materiais, você tem a logística para esse material chegar até lá, a gente tem toda uma cadeia de linha de produção, a gente tem a mão do trabalhador, a gente tem a operacionalização de máquinas no local, aí depois disso você tem a implementação dos serviços, você tem a aparelhagem que vai ser colocada no local, depois da aparelhagem a mão de obra contratada no local e o produto manufaturado. E também o transporte, que é importantíssimo. Essa empresa de transporte, tem várias empresas aí, você está aqui, a Freelog, que eu sou amigo do pessoal lá, mas tem tantas empresas de transporte. O Henrique importante, exatamente. Henrique, o Jonas Cordeiro, que é funcionário antigão lá, meu amigo nosso, o Henrique, o Jefi, outro irmão, outro irmão que eu esqueci o nome.
ela também acredito que sem a moda íntima essa empresa não seria a mesma pujança hoje que tem. Então isso gera muito emprego que gera em torno da moda íntima, como também da metalmecânica também praticamente muito É muito similar, né? similar. Lá em Conquista também já existe lá uma grande indústria metalmecânica, já está lá já atuando já há alguns anos, porque a gente vê que os terrenos na cidade estão diminuindo. Então, em Olaria, se você procurar um terreno em Olaria, você não acha mais. Sim. Outros E bairros o preço, então, o preço é impraticável e o tamanho também não é adequado. Então, quer dizer, você não consegue um preenchimento disso e também ninguém vai pegar um bairro igual a Olaria, completamente já sócio-ocupado por moradias residenciais, e você não vai fazer dali, não vai comprar 5, 6 lotes de casa para desapropriar, porque o preço é impraticável. vai conseguir. E a logística que você está falando, como é que vai chegar um caminhão, sair um caminhão? Como é que vai... Não tem como, né? Não tem, exatamente. O trânsito, você aumenta o trânsito, que você vem de Olaria agora, você vê já o trânsito já está. Ainda existem fábricas antigas que funcionam em Olaria, por exemplo, existe uma metalúrgica que já não é muito grande, mas funciona lá ainda. Mas guardadas as devidas proporções, porque o imóvel é próprio muitas vezes e também se reduz a capacidade de produção daquela empresa, porque uma grande empresa não tem como fazer operações em Olaria. A cidade de Olaria não comporta. E eu estou citando aquela região nossa, porque eu fiz uma alteração na última... no gabarito, né? No zoneamento. Eu chamei muita atenção, não é porque eu sou de lá. Eu fiz alteração em outros bairros também. Mas você sabe que lá estão instaladas também as maiores distribuidoras de Friburgo, estão instaladas lá. Sim. Você vê ali tem 3 grandes... Tem a galera lá em cima. Era já aquela LF Neto. Tem 3 distribuidoras muito grandes ali. Você não consegue julgar aquela estrutura lá em nenhum bairro de Friburgo. Não tem como. Você não consegue. A quantidade de carreta que chega entregando e outros, né, que chega carregando. Você não consegue. Então já estão instaladas lá. A Duda foi para lá, que é uma grande indústria também. A Piller, que eu falei que está em Conquista, uma empresa enorme. Está indo também essa indústria, que eu não sei qual marca que é, dessa indústria da moda íntima que está indo para lá. Porque já existem várias confecções também, não só em Conquista, mas todo o terceiro distrito. Então eu chamei a atenção e consegui alterar. Né? Hoje tem a grande em Córrego d'Antas, a Termoplástica, uma das maiores indústrias do ramo que ela produz. Tem uma distribuidora também ali do lado da Termoplast. O galpão da Coca-Cola foi para lá, foi para A do lado da Termoplast é a Múltiplos, alguma coisa assim. Múltiplos, aí tem uma distribuidora bem ao lado. Tem do lado esquerdo vai para o Coelho. A gente tem a Dimmer ali na frente. Logo depois a gente tem a Perdigão. E se você não tiver numa alteração que dê oportunidade para essas empresas se instalarem, você está andando na contramão do que está acontecendo na cidade, né? Não é você querer extrapolar, querer fazer alguma coisa fora do que é dentro da normalidade, né? Para quem viaja, para quem já foi a São Paulo, muita gente de Friburgo já cruzou para São Paulo. Quando você passa de Campo do Jordão, ali da entrada de Campo do Jordão, você já começa a perceber uma enorme industrialização de Samsung, empresas gigantescas, Philco, muitas empresas, fábrica de tratores. É assim, claro que eu não estou comparando a economia de um lugar com o outro. Estou só mensurando que Nova Friburgo tem isso tudo de forma muito mais prática, porque a gente está falando em Córrego d'Antas, que fica aqui ao lado do centro da cidade. A gente está falando de Campo do Coelho, que fica a 15 quilômetros do centro da cidade. E isso nós estamos falando aqui das principais atividades econômicas de Friburgo, que é a metalmecânica e a moda íntima. As principais são essas, junto também com a agricultura, que é o grande centro de desenvolvimento de Nova Friburgo é o terceiro distrito, porque o restante é reurbanização, não tem o que fazer. O restante que nós estamos falando aqui, centro da cidade, Olaria, Conselheiro Paulino, é reurbanização, porque não tem mais espaço físico para crescer. Você, como engenheiro, pode me dizer isso.
Não tem mais espaço físico. O que Não. tem hoje são vários locais de encosta que nem cabe financiamento nem aprovação de construção. São muitos Área também de locais. proteção ambiental, APA, Exatamente. faixa marginal de proteção, é tudo. Afastamento de rios, é isso que o Joelson está falando. Inclusive, por exemplo, o SASI de Conselheiro Paulino, de Olaria, é uma grande discussão, mas é um prédio que é comprado a menos de 10 metros de um córrego que tem ali atrás. Então, pela legislação ambiental, aquilo ali é uma dificuldade para você conseguir. Claro, a construção já existe, mas no caso de demolir aquela construção e fazer uma nova construção, tem que se conseguir uma licença meio adaptada para você fazer, para você realizar ali, porque pelo afastamento hoje determinado pelas regras do meio ambiente, você não consegue implementar. Até porque isso não são leis municipais, né? Exatamente. Estaduais e leis federais. É um município que vai poder chegar aqui e abrir mão de fazer uma exceção à regra, né? Exatamente. E o que acontece? Essa questão dessas multas teve um período aí que foi não só chegou a mim também como profissional, mas vários profissionais de engenharia e arquitetura, uma quantidade muito grande de notificação, uma quantidade enorme, e de semanas de várias pedidos de atendimento, claro que a gente não consegue, e pelo grande número, né, de notificações, e a maioria dos engenheiros e arquitetos também da nossa cidade sabe do que eu estou falando. Quem está construindo e foi notificado sabe o que eu estou falando. Então, eu fiz um requerimento de informações para a gente ter ideia da quantidade de multas que foram aplicadas. Porque até esse requerimento chegou depois agora do período eleitoral, ele tem que fazer aquele levantamento, porque é um número enorme. E outra coisa, obras paralisadas sendo notificadas. Eu nunca vi isso. Isso foi um dos questionamentos que eu fiz, porque um grande número de construções paralisadas que foram notificadas. Que se a obra está paralisada, por que eu teria que ter uma placa atualizada na obra que não está funcionando? E na notificação que você recebe, é interessante que primeira notificação, antes da multa, você recebe uma notificação pedindo para o proprietário, num determinado prazo, providenciar a legalização da sua construção, e nessa notificação ali já vem o embargo da obra. Aí você está embargando uma obra que já está paralisada. Eu nunca vi isso em 39 anos de engenharia civil, eu nunca vi. Você embargar uma obra que está parada. Eu nunca vi. E isso foram muitas obras, foram notificadas de obras paralisadas. A notificação, na verdade, é só um praxe, porque você está sendo multado praticamente. Ela vai chegar, logo depois ela chega, porque todos os recursos que eu fiz, e de vários profissionais também que eu sei que fizeram recurso, porque cada caso é um caso. Você não pode generalizar, né? Então, todos os recursos que eu fiz não foi aceito. Então, no requerimento de informações, eu também pedi qual o número o número de pessoas que recorreram da multa, que fizeram a sua defesa e que foi aceita. Eu não tenho esse número, porque todas as que eu fiz não foram aceitas. Agora, quantas foram aceitas? Isso que eu estou fazendo o levantamento com esse requerimento de informações, porque o número de multa é muito grande. E você vê também a questão social da coisa. Se você está fazendo uma obra, vamos supor, um condomínio, uma construção que os proprietários ali é o tipo de empreendimento que você vai fazer, que você vai vender, é uma coisa que você está trabalhando em cima, né, que amanhã você vai construir, vai vender a sua construção. É diferente de uma casa pequena que a pessoa está construindo para sair do aluguel. Tem uma vizinha nossa, lá em Conquista, estava construindo ali perto a referência ali do Vinho do Terras Frias ali, que é um lugar que tornou conhecido também, né? Do André Guedes. Exatamente. Obra paralisada há muitos anos. Ela foi multada. A obra dela foi embargada, foi multada. Quer dizer, como é que você vai entender? É uma residência, ela está fazendo aquilo. Se você vê que a casa que ela mora,
pô, as condições que ela está ali, ela está melhorando, fazendo uma construção decente, vamos dizer assim, né? E a renda dela, você sabe que é a dificuldade, a situação financeira dela e do esposo. Então, a construção é o esposo mesmo que faz no fim de semana, vai um ajuda, outro ajuda e vai conseguindo construir sua casa. Você sabe que a realidade, grande parte da população, você sabe que é assim. É essa. Né? Por isso que eu defendi e lutei e briguei aqui 4 anos para aprovar a lei da engenharia pública. Que nós Porque eu vamos falar sei já como é que é isso. Então, quer dizer, eu acho que isso é uma coisa que, pô, é errada demais. Você vê uma pessoa que está construindo ali com dificuldade e ainda é multado. Quer dizer, então isso aí agora, depois desse requerimento, a gente vai ver isso tudo que está acontecendo aí. Até a gente percebe que de um período para cá, até essas notificações diminuíram. Sabe que ela teve uma diminuição, não sei por quê, mas isso aí foi uma coisa que aconteceu que prejudicou demais a nossa população. Quer dizer, a pessoa já tem dificuldade, ainda não tem nenhum tipo de incentivo e, na verdade, é só uma moradia simples, não é para venda, não é multifamiliar, é uma coisa unifamiliar para a pessoa poder sair do aluguel economicamente. Tá? A pessoa está vulnerável ali, né? Está em situação de vulnerabilidade, pagando um aluguel com muita dificuldade, morando muitas vezes muito mal, podendo morar um pouco melhor e tem esse tipo de problema ao invés de ter uma assessoria. Para ter essa assessoria. A engenharia pública justamente é o Exatamente. Então eu quero que você fale sobre isso para a gente agora, porque para quem quer fazer, nem que seja um quarto-sala, parece um sonho e um sonho impossível ter uma engenharia pública à disposição. Até porque o maior bem material que alguém pode ter é a sua casa própria. Sem dúvida. Existe outro bem material que você possa que não seja melhor, não seja mais importante que uma casa. E esses anos todos de profissão que eu conheço de pessoas que lutaram para construir, que até hoje lutam e conseguem, vai aos trancos e barrancos ali para construir, e não tem, nunca teve, pelos mandatos que eu vim, até os mandatos do meu pai também, que somando isso aí já vai completar 8 mandatos, e esses anos todos de profissão, nenhum governo teve essa sensibilidade de olhar para essa questão, entendeu? Teve um governo, não vale a pena a gente citar, mas foi no início dos meus mandatos, secretário de Meio Ambiente, quando eu levei que existe uma lei federal. Só de existir uma lei federal, a prefeitura tem que cumprir. Então, e não conta. Por isso que eu fiz essa lei municipal. O secretário de Meio Ambiente, na época, olhou para ele e falou, não, eu não vou fazer planta de graça para ninguém, não. Quer dizer, olha o pensamento, né? Não é fazer planta de graça, você dá condições a pessoa ter um imóvel legalizado sem pagar um absurdo de taxa de aprovação. Para você depois não ter uma cidade extremamente vulnerável e favelizada como é hoje. E também, aí que entra também nesse projeto de lei, é a assistência técnica que o cara vai ter. O cara tem direito. O cara vai construir por conta dele. Chega, pô, que isso aqui tem risco, não tem. Como é que eu vou fazer essa fundação? Pô, isso aí, se você tiver uma orientação, muda demais isso aí. Com certeza. Entendeu? Então, eu acho que já passou da hora da gente começar, né? E olha que interessante que durante a tramitação do processo aqui, tramitava um projeto idêntico ao meu na Alerj. E foi no mesmo período, eu não sabia desse projeto. Meu gabinete fez o projeto, o Renato, que fez esse projeto em cima da lei federal, porque você também não pode fugir muito, né? Até para ter o respaldo, né? O amparo. Exatamente, o amparo legal, exatamente. O que eu fiz foi a regulamentação dessa lei federal. E interessante também que eu coloquei ali essa possibilidade de convênio com a Faculdade de Engenharia e Arquitetura. Porque você sabe que em projeto de lei nenhum você pode criar despesa para a prefeitura. Sim, você criar encargo, cria alguma coisa. Então, e interessante que já existe na Secretaria de Meio Ambiente a Subsecretaria de Engenharia Pública e Regularização Fundiária. Olha que interessante. Já existe, então, o que falta para cumprir a lei de engenharia pública. E quando eu falo no estágio, eu terminei a faculdade em 87.
pelo que eu lembro, fiz um levantamento, tinha mais de 30 construtores de Friburgo, que eu conhecia. Hoje tem uma meia dúzia que eu conheço. E não tinha faculdade de engenharia e arquitetura em Friburgo, hoje tem. E esse pessoal agora, para pegar o diploma, eles precisam ter uma carga horária de estágio. Esse pessoal vai fazer estágio aonde? Tem que ser por uma construtora, não pode ser um profissional autônomo que faça esse acompanhamento com o estudante. Então, eu crio também a oportunidade de estágio para os alunos de arquitetura e engenharia do último período, que eles vão precisar, né, guardadas as proporções, a prova que o advogado, a prova que os estudantes de direito fazem essa prova da OAB. Sem essa prova, você não consegue mais ter o diploma. E engenharia e arquitetura você tem que ter essas horas. E essa parceria entre as universidades e a indicação de alguns estagiários para cumprirem essa carga é o que já acontece dentro da formalidade da residência da medicina, por exemplo. Que é o lógico, né? Como é que você vai formar um médico só na academia Justamente. e não na prática? Exatamente isso. E já existe convênio com a prefeitura, com várias faculdades, a Universidade de Friburgo. Já existe esse convênio para várias áreas exatamente. Então, quer dizer, é a coisa muito simples, prática demais, importantíssima. Mas sempre tem uma rejeição, né, do vereador que faz um projeto de lei, né? Essa é a dificuldade que eu tive, né? Foi alegado pro veto que essa lei não pode ser feita para o Poder Legislativo. Joel, você tocou num ponto importante. É o quarto mandato que você vai para o quarto mandato. Você sente isso em todos os governos, essa questão de diferença, porque você não está comigo politicamente ou está comigo politicamente? É claro isso para você? Com certeza absolutíssima, com certeza absoluta. Influencia demais um projeto de lei ou a própria atuação. Mesmo que um projeto de lei sem custo para o município, um projeto de lei que daria teoricamente voto ao prefeito, porque o prefeito é que vai executar. E o que é interessante também é que aumenta a arrecadação, porque é um imóvel legalizado, gera uma inscrição que vai passar a cobrar o imposto da construção. Além do que antes já era cobrado do terreno. Sim. A partir do momento que você legalizou a sua construção, que a prefeitura vai cobrar da edificação agora. A prefeitura pode cobrar, ela cobra também, mesmo o imóvel não estando legalizado. A partir do momento que a prefeitura descobre que existe uma construção, ela cobra, pode cobrar. Agora, quando você legaliza uma construção, automaticamente já cobra o imposto sobre o imposto. É ruim a gente perceber esse tipo de movimento de política arcaica, né? Que é você não está comigo politicamente, então esse projeto. Eu acho isso até uma falta de sapiência da parte do gestor, porque a pessoa pode não estar com você politicamente, mas pode fazer um excelente uso do seu projeto político. É interessante o ponto que você tocou. A Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro tem esse projeto de lei. Eu acho que, não sei o ano, 19, 18, 19, não lembro o ano, mas existe. E a autora do projeto de lei da engenharia pública da cidade do Rio de Janeiro é de um partido completamente contrário ao prefeito da época, que era o Marcelo Crivella, completamente oposto. E o prefeito sancionou a lei sem problema nenhum. Mas eu acho que isso é um ato de inteligência, porque, na verdade, se você, opositor a mim, traz um bom projeto do qual eu entenda que é bom para a sociedade, mas eu irei operacionalizá-lo e pensando politicamente, por que não faria? E você conseguir cumprir uma lei dessa no município. Em Friburgo, que é um grande município da região serrana, e 200 mil habitantes, né? Oficial agora 203 ou 202, alguma coisa assim. Implantar essa lei. Agora, você imagina a dificuldade do Rio de Janeiro, imagina que o atual prefeito Eduardo Paes, uma cidade que tem 6 milhões de habitantes. E existe, está em prática essa lei na cidade do Rio de Janeiro. Olha a diferença. Então, aqui não tem dificuldade nenhuma, né? Não tem dificuldade nenhuma, é só botar esse projeto de lei para realmente tirar ele do papel e colocar ele em prática. Um projeto extremamente interessante, inclusive, que poderia conter os erros que Friburgo comete na sua urbanização desordenada e essa espécie de favelização que vem se criando na cidade.
que é exatamente esse crescimento sem direcionamento. Apesar de ter votação aqui sobre zoneamento, gabaritos e etc., mas a gente percebe uma grande periferia se criando no entorno de Friburgo, que de forma completamente desordenada. Joelson, vamos falar um pouquinho sobre a moção especial de louvor que você deu ao Vanderlan Emerick. Essa. E também para o outro artista lá da nossa região. O que acontece? A gente vê que Friburgo tem muitos profissionais, né, da música que não são Reconhecidos? reconhecidos, exatamente, foi a palavra certa. Acontece com um amigo nosso lá da nossa região, a maior festa aqui, talvez seja uma das maiores festas do município, é a festa do produtor rural. O outro que você falou foi o José Carlos. Não, foi o José Carlos Cardinal. Não, esse é lá do um amigo Da nosso. associação do... Ele é o líder comunitário. Eu já vou lembrar o nome dele. Emerson Oliveira. Ele é Hermin, conhecido lá como os íntimos Hermin. É um profissional extremamente qualificado e ele nunca tinha sido convidado para se apresentar na festa do produtor. Inclusive, ele trabalhou muitos anos numa loja defensiva agrícola no Ceasa, e ao local de trabalho dele nunca foi convidado. Duas Barras convida, Sumidouro, Bom Jardim, vários municípios de Friburgo não convida. Então eu chamei a Tanto atenção. de casa não faz milagre. Eu chamei a atenção para isso, porque esses profissionais têm que ser valorizados. Tem vários aí que a gente conhece que é profissionalmente profissional e não tem oportunidade de se apresentar. Mas os municípios vizinhos não são convidados a apresentar. Lá em Friburgo, nos últimos anos, tem sido ficando cada vez mais famoso nosso município pela realização de festas. Então, o que mais tem em Friburgo hoje são festas. Então, a gente tem que convidar os profissionais. Inclusive, tem uma lei. Tem, lei municipal aqui para poder... É uma lei municipal para isso. Você dá preferência aos profissionais da nossa cidade, exato. Isso é importante. O profissional local ele tem que ter vez nas festas feitas pelo município, né? Com organização da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Os artistas locais têm que ter uma porcentagem de contratação dentro do evento. Afinal de contas, mais do que justo, a gente vê aí Friburgo exporta talentos em todas as áreas. Só no The Voice Brasil Kids aí Nova Friburgo já entrou mais de 3 vezes, salvo engano. Enfim, temos o Evandro Malandro à frente da Acadêmicos do Grande Rio como intérprete. A gente tem o Caísso também no Rio de Janeiro. A gente tem o Guto na Viradouro. O que não falta é gente Raio de Luar aqui em Friburgo. O que não falta é gente talentosa aqui na cidade. Jorginho Freitas no Carnaval de São Paulo. Então a gente tem muita gente de Nova Friburgo com muitos talentos. Jefinho da Village. Jefinho da Village é um fenômeno, né? Jefinho é um absurdo. Jefinho, ele tá aqui em Friburgo, mas vira e mexe o samba campeão é dele, o enredo é dele, um monte de coisa dele. Fala também no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. No Rio, não tô meio filho na Friburgo, não. Tô meio filho porque vira e mexe ele ganha, né? Imperatriz, Leopoldinense, ganha toda hora, porque realmente tem um talento enorme. Muita gente procura ele para poder compor junto, porque é um gigante do carnaval, né? E trabalha na Delegacia do Trabalho. Não tem nada a ver com a função dele, mas tem um talento incrível. Grande abraço aí pro Jefinho, uma figura icônica aí da cidade. Joel, só quero te agradecer esse bate-papo aí. Sempre um prazer bater um papo com você. Fico muito à vontade, muito tranquilo. Eu que agradeço. Sabe que meu respeito por você é muito grande. Obrigado. E eu que agradeço a oportunidade. E a gente, se fica à vontade, né? Responder, a gente fica meio receoso, alguma pergunta difícil, né? Mas você deixa a gente bem tranquilo, porque eu falo que até hoje eu falo muito mal e com os anos a gente vai perdendo o medo, né, do microfone, das câmeras, mas a gente sente muita vontade no seu programa e eu que agradeço aí essa participação. Obrigado, Joel. Só você de casa, muito obrigado de sempre pela sua audiência, companhia e carinho. Fiquem todos com Deus e até a próxima.